Sejam bem-vindos às terceiras jornadas da língua portuguesa no Mindelo. A comunicação a que vamos assistir intitula-se Da pedagogia que afeta a mediação cultural no desenvolvimento das competências linguísticas, prática de ensino e aprendizagem do português como língua não materna. Vamos começar. É proferida pela professora Adriana Silva. Adriana Silva é mestrada em Filologia e Língua Portuguesa no programa da pós-graduação em Filologia e Língua Portuguesa da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo. Pós-graduada em História da África, História e Cultura do Brasil, Direito Administrativo e Econômico. Bacharel em Direito, assistente e correspondente jurídica. Graduanda em Letras, Português e Português como Língua Estrangeira pela Universidade Federal da Bahia, no Brasil. Estamos dando início à terceira jornada da língua portuguesa no Mindelo. Meu trabalho é intitulado Da pedagogia que afeta a mediação cultural no desenvolvimento das competências linguísticas, prática de ensino-aprendizagem do português como língua não materna. Ditado. Vamos começar? Olá, tudo bem? Antes de começarmos, permita que eu me apresente. Meu nome é Adriana dos Santos Silva. Sou mestranda em Filologia e Língua Portuguesa pelo Programa de Pós-Graduação em Filologia e Língua Portuguesa da Universidade de São Paulo, a USP. Pós-graduada em História da África, História e Cultura do Brasil, Direito Administrativo e Econômico. Também sou bacharel em Direito e graduanda em Português e Português como Língua Estrangeira pela Universidade Federal da Bahia. Professora de Português como Língua Estrangeira e Português como Língua de Acolhimento. A minha proposta de trabalho, ela é fruto de um trabalho que eu já desenvolvo no âmbito do português como língua não materna, português como língua estrangeira e português como língua de acolhimento. Eu trabalho com indivíduos do PEC-G, preparação para o CELPE-BRAS e, como eu já falei, também com migrantes e refugiados no contexto português como língua de acolhimento. A minha proposta é apresentar para vocês uma prática pedagógica que vai garantir sensibilidade, abordagem intercultural e vai colocar o professor como mediador cultural no processo de ensino e aprendizagem do português como língua não materna. Cabe salientar que língua é cultura. Então, logo, o ensino de uma língua estrangeira deve ser intercultural, dado que o aluno não é uma tábula rasa. Diferente do processo de letramento e alfabetização da língua materna, quando nós estamos falando de um aluno no contexto de língua estrangeira, aprendizado de uma língua estrangeira, esse aluno ele não é uma tábula rasa. Ele já viveu situações comunicativas e interativas e, acima de tudo, ele possui um vocabulário, porém não na língua estrangeira, mas sim em sua língua materna. Sendo assim, o ensino-aprendizagem ele deve ser percebido como um processo de tradução e mediação cultural e linguísticas. Nossa posição enquanto professor de língua estrangeira deverá ser mediar o que o aluno já sabe, buscando traduzir para a língua que se tem como objeto-alvo de aprendizado a forma de se comunicar e de se interagir a partir da língua nova. Sendo assim, é necessário perceber que cada sujeito ele é único e autônomo no processo do saber. Especialmente considerando que implicações sociológicas, psicológicas, linguísticas e socioemocionais podem e interferem no processo de ensino-aprendizagem. Sendo assim, a depender do contexto em que esse aluno está inserido, a depender das suas questões, das questões psicológicas e sociológicas que levou esse indivíduo a aprender aquela determinada língua, pensando, por exemplo, no caso do PEC-G e na de língua acolhimento, em que esse aprendizado ele pode ser uma questão de sobrevivência que vai diferenciar de um aluno que está aprendendo uma língua estrangeira porque ele quer aprender novas línguas, ele quer ser multilingüe ou ele quer ser plurilingüe. Isso vai diferenciar. Não podemos também homogeneizar todos os alunos que querem aprender a língua estrangeira, uma vez que os recursos tecnológicos, pensando nesse ensino remoto, também pode interferir na forma como esse aluno ele vai alavancar
neste processo de ensino-aprendizagem. Sendo assim, uma das primeiras coisas que nós precisamos fazer é propor e ter uma abordagem decolonial no processo de saber. Isso é, primar pela interculturalidade, não entender o sujeito como alguém que precisa aprender e para isso ele tem que negar a sua própria cultura, a sua própria língua e agora ele precisa só se utilizar do português. Compreender o nosso aluno como o outro, mas não o outro do outro, mas um outro como eu em um contexto diverso. Eu, enquanto falante de português, se eu for para um país em que não se fala português, como é que eu vou me comunicar? Como é que eu vou interagir? O que é necessário para eu aprender? A partir dessas coisas, nós percebemos que a língua ela é muito mais do que gramática, né? Essas atividades, essas práticas pedagógicas que primam só pelo ensino da gramática, temos que aprender sujeito, verbo, a sintaxe, morfologia, porque só pela gramática é possível perceber a língua, nos faz apartar dessa ideia de que língua é só conteúdo, que ensinar língua, né, no contexto de língua estrangeira é muito mais do que ensinar conteúdo. É ensinar a partir das situações comunicativas e interativas, pois indubitavelmente esse sujeito já esteve em situações comunicativas e interativas similares em que ele sabe se comunicar na sua língua materna. E nós vamos, enquanto professor, sair desse espaço de professor como professor de conteúdo. Eu tenho que levar para o meu aluno o conteúdo porque ele precisa aprender, mas precisamos se posicionar de forma a facilitar a comunicação desse aluno, criando uma cultura dialógica de forma horizontal. Eu não sou a detentora do saber e meu aluno não sabe nada, de forma que eu tenho que levar o material, ainda que não seja representativo, ainda que não seja adequado, porque ele precisa aprender a gramática da língua. Não! Nós precisamos valorizar e compreender as diversidades culturais e especialmente linguísticas, levando materiais didáticos abertos, mediando esse processo do saber a partir do que o aluno já sabe, construindo junto a ele qual seria a melhor forma, como ele se comunicaria, como ele agiria naquele processo, dado que o sujeito, ele, para além de um sujeito linguístico, ele é também um sujeito social. Ele está na sociabilidade, ele está na sociedade, assim como a língua está para a representação das coisas. E a partir disso, né, nós podemos propor a ele, né, uma pedagogia sensível às suas necessidades, sensível ao processo de ensino-aprendizagem e que vai envolver o aluno também nesse processo. Desde a produção, quer seja a produção oral, escrita, até a própria avaliação do que ele produz. E é por isso que eu trago para vocês como uma das estratégias, uma das atividades, das práticas decoloniais, o ditado. O ditado, por muito tempo, ele foi concebido como uma atividade de copiação e transcrição. Mas eu, Adriana, discordo disso, uma vez que o ditado ele é uma prática pedagógica que permite o desenvolvimento de forma singular de todas as competências linguísticas. E quando eu falo de todas as competências linguísticas, são todas. É a oralidade, é a leitura, a compreensão, a interpretação de texto, a escrita, a leitura, a gramática, as competências interativas e comunicativas, todas as competências linguísticas podem ser abordadas a partir do ditado. Se nós pensamos, ainda que pensar, mas o ditado só com palavras ele não vai representar? Sim, ele vai. Se a gente pensa no uso só de palavras, na transmissão dessas palavras, nós podemos perceber que o ditado ele vai permitir a ampliação de um vocabulário. Então, se eu dei uma aula toda sobre saúde e ao final eu faço um ditado com 30 palavras deste campo lexical, automaticamente esse aluno ao final do ditado ele vai ter aprendido 30 palavras novas. Palavras que foram utilizadas no contexto da aula em situações interativas e comunicativas. Posso utilizar Covid-19, vacina, máscara, luvas, álcool em gel, ele vai saber escrever, ele vai compreender quando essa palavra for dita, e se ainda ampliarmos o ditado, né, pedindo que esse aluno, assincronamente, ele pesquise em dicionários, ou ele pesquise em outras
plataformas, o significado, a acepção daquela palavra, aquele aluno não vai só aprender a situação do contexto em que ela pode ser utilizada, a ortografia fonética daquelas palavras, mas ele também vai aprender o significado. Então, ao final daquela atividade, ele vai ter aprendido 30 palavras novas. Se eu faço um ditado durante 10 dias, ele vai aprender 300 palavras novas. Então, o que eu preciso pensar não são palavras aleatórias, mas partir de um campo lexical da temática da aula para colocar o ditado. Mas quando eu amplio esse ditado e ao invés de eu só propor vocabulários, eu coloco, no caso, um gênero textual e posteriormente eu peço para o aluno, depois de ele terminar o ditado, ele fazer a leitura da estrutura, a observação da estrutura composicional para identificar que gênero textual é esse. Se eu pergunto se ele sabe qual é o contexto em que aquele gênero textual ele é utilizado, essas perguntas já vão me levar a uma abordagem das competências comunicativas interativas. A partir do momento que nós estamos discutindo e conversando no processo de autoavaliação, ele também vai ter que aprender a argumentar e a defender o porquê que ele escreveu daquela forma. Né? Na oralidade, marcando a competência da oralidade. Depois da escrita, se eu peço para ele fazer a leitura, nós já temos a leitura do que ele produziu, e se eu pergunto do que se trata o texto, nós temos a leitura e interpretação do texto. A escrita que já está própria e a gramatical quando nós fazemos a avaliação do que gerou aquele desvio de escrita. Na gramática, considerando só a gramática, nós temos a fonética, porque o que eu falo nem sempre é o que ele escreve, a ortografia, às vezes o que interferiu naquele desvio ortográfico do que ele escreveu, a sintaxe quando interfere na ordem e a morfologia quando há supressão de sufixos ou prefixos. Neurolinguisticamente, a interferência da língua adicional ou materna ou de outra que ele está estudando no processo de ensino-aprendizagem. Né? Quando nós estamos aprendendo uma outra língua, se ela vai interferir ou não na língua que nós estamos utilizando, isso vai ficar claro no processo do ditado e eu vou mostrar para vocês. E aí, como é outra forma de tornar esse ditado uma atividade multifacetada? É partir não mais dessa avaliação corretiva, em que o aluno ele produz, manda, eu corrijo e devolvo para ele sem um feedback. Seria trocar essa avaliação corretiva por uma autoavaliação. É o aluno corrigir junto ao professor, percebendo quais são os desvios. Isso vai garantir a efetividade no aprendizado. Porque a partir do momento que ele compreende quais são os desvios da escrita, ele vai poder produzir e ele mesmo vai fazer essa autoavaliação, essa autocorreção. Então, o professor ele não vai ser mais aquele avaliador aplicador. Ele passa a ser um mediador, sem pensar na correção dos desvios, mas compreendendo o processo que gerou esse resultado. Isso vai garantir uma atividade que vai auxiliar na otimização do tempo e o aproveitamento do conhecimento. Garantindo ao aluno a autonomia no processo do saber, a gente vai conseguir singularizar esse indivíduo por meio da sua prática escrita e principalmente no seu processo de ensino-aprendizagem, garantindo uma pedagogia engajada, acolhedora e construtivista. Trago para vocês aqui, por exemplo, um ditado que também pode ser utilizado como avaliação diagnóstica. Logo de início, né, nós fazemos um ditado breve, simples, para que o aluno ele possa escrever. Então, por exemplo, eu falei, nessa frágil busca por um recomeço, vocês percebem que aqui o aluno ele escreveu frágil com I-O no final, foneticamente, né, esse som frágil, mas no português brasileiro, frágil, esse A, ele tem um acento, ele é tônico, um acento agudo, e o final aqui é com L. Então, por exemplo, se eu pedir para o aluno, leia para mim, eu li o que eu disse, nessa frágil busca por um recomeço, e esse aluno, ele escreveu, e pedi para ele ler o que ele escreveu. Quando eu pedi para ele ler, ele automaticamente já identificou que o frá era uma sílaba tônica. Ele disse, falta o acento, porque ele escreveu frágil, e não é frágil. Então, ele já identificou esse erro, busca por um, e aqui o aluno, junto ao português, ele estava aprendendo espanhol. Lembrando que é um aluno anglofalante, tá? E aí ele escreveu um com N de navio e não com M de Maria. Outro aqui, como a língua adicional, ela está interferindo no aprendizado do português, ele escreveu suspeitos e sofrimentos, ao invés de sofrimentos.
Então, aqui, ó, nós temos o U, e aí eu falei, nós conversamos sobre isso, como o espanhol estava interferindo. E aqui outra coisa, eu aprendi que o recomeço, que o som de C com esse som de S, ele só é com E ou com I. Então, eu escrevi recomeço, né? Recomeço, e aí ele escreveu só. Porém, depois, ele no A e no O, ele coloca os S. Mas aí, quando ele leu ameaçado, ele leu ameaçado. E ele corrigiu para o C cedilha. O som do o E com o som de I, que nós temos muito no português. Então, esse Adriana e Maurício, por exemplo, ele escreveu ameaçado com I. Porque ele achou que quando eu falei o E seria numa escrita I. Ele trocou a questão fonética pela ortográfica. Então, ele ao invés de colocar ameaçado, ele colocou o I, porque ele fez a confusão do som de I escrito com E. Outra aqui, esse daqui é um aluno plurilingüe, ele fala persa, e aqui o muito interessante é a marca fonética, que aqui a palavra era reduz, e ele escreveu com H, porque o som desse H, fonético, na língua dele é escrito com H. Então, Hamará, Raman, Haram. Toda vez que ele escuta esse som, ele acaba escrevendo com H. Mas além da língua materna, há também aqui, ó, vocês veem, ele fala inglês, né, como língua adicional. Então, olha, caráter. O caráter do português se transformou em caráter. E nós trabalhamos a questão da sintaxe, aqui, a questão da gramática. Por exemplo, eu pedi para ele leu politicos. Eu falei a palavra políticos. Ele, então, está faltando o acento no li. Políticos. Enfim, deixa eu passar aqui agora. Por exemplo, aqui outro aluno que também reduz. Ele cometeu o mesmo desvio a partir da sua língua materna, que era o reduz com H e não com o R. Esse aluno aqui, nós trabalhamos muito a sintaxe, lembrando que era um aluno que ele estava aprendendo português há 15 dias, mas vocês podem verificar que mesmo com a leitura ele escreveu as palavras que foi entendendo e da forma como ele entendeu. Isso quer dizer que houve a compreensão oral das palavras e nós fomos fazendo apenas a correção. Neste caso aqui, por exemplo, os processos são decisórios. Faltou verbo. Processos decisórios que são necessariamente políticos. Quando eu falei a palavra necessariamente, o aluno automaticamente entendeu que não eram duas palavras, mas era uma palavra só. Esse daqui é um outro hispano-falante, vocês podem perceber que quase não há desvio de escrita, são poucos desvios. Então, ó, se ame e se valorize. Ele escreveu valorize, porque esse som ao, valorize, ele ouviu valorize, quando na verdade era com A. Por fim, por exemplo, o ditado ele nos permite também aprender pontuações, vírgulas, estrutura composicional. Esse aqui eu peguei um gênero textual. Vocês podem ver, era um texto em que tinha uma lista ao fim, como nós trabalhamos a questão de objetivos, qual era o objetivo deles em aprender a língua portuguesa, nós trabalhamos. Como que funciona? Eu digo que é um ditado e vou dando comandos, título, pule uma linha, ponto, vírgula. Não informo quando tem acento ou não, porque eu quero saber se o aluno ele está compreendendo quais são as sílabas tônicas e entre outras coisas. Enfim, e aí vocês podem perceber aqui, por exemplo, como são francófonos, escolha o mentor ou, geralmente, a supressão, ou por serem muito corrigidos, por ter a supressão da última sílaba ou da última letra, eles acabam empregando, especialmente quando um verbo no infinitivo. Então, tão frequente quando você atualiza, e eles colocam o R sempre no verbo no infinitivo, porque acreditam que falando atualizar ou atualiza, quer dizer que está faltando a última letra.
E aí, quando eu faço a leitura, depois eu pergunto para ele o que é isso e ele me diz qual seria esse gênero textual, o que quer dizer esse texto, qual outro gênero textual está inserido. Então, muitos falaram que era uma lista, né? Uma lista com conselhos. E aqui está falando sobre conselhos de carreira para planejar. Eles construíram um planejamento e entre outros. Já finalizando, eu quero dizer que nós devemos pensar cada vez mais essas práticas decoloniais, dado que o ensino ele tem sido pensado de forma a docilizar os corpos e a domesticar os saberes. E nós precisamos subverter essa ordem, subverter essas regras que nos foram impostas. O ditado ele vai permitir que nós colocamos o sujeito como autônomo no processo de saber e, acima de tudo, que ele amplie a sua competência, quer seja ela lexical, linguística, comunicativa e interativa. Então, uma das únicas formas que nós podemos combater esses processos é a educação como arma. Pois, conforme diz Mandela, a educação é a arma mais poderosa que você pode utilizar para mudar o mundo. Eu gostaria de dizer que essa sou eu. Agradeço a todos pela atenção. Este é meu e-mail, Adriana Silva Business Outlook, caso vocês queiram entrar em contato. E nos vemos na próxima. Essas são as minhas referências. Muito obrigada e até mais!